Boa noite a todos, que todos sejam bem-vindos a mais uma noite de estudo. Todos estejam com a paz de nosso Pai Oxalá. Nós vamos dar sequência ao estudo passado, falando de Exus Guardiões. Mas eu quero concluir um pouquinho, né, do final, que ficou sem essa conclusão do estudo anterior. Bom, nós terminamos o estudo anterior falando sobre os soldados, os últimos escolhidos na hierarquia da programação para a criação do planeta Terra, e falamos que eram os soldados que seriam chamados de Guardiões Exus, ok? Bom, foram escolhidos, né, alguns espíritos criados, já que o planeta Terra ainda iria ser constituído. Então foram escolhidos alguns espíritos criados. Eles foram criados puros, né, ignorantes, com a tendência e livre-arbítrio, com as suas tendências e livre-arbítrio criados por Deus. Bom, esses espíritos foram enviados para a Terra posteriormente e foram chamados de guardiões, ok? Bom, foram se multiplicando, né? E aí então formou-se a primeira civilização do planeta Terra. Mas retomando agora, nós vamos falar dos primeiros espíritos que habitaram a Terra, no sentido da própria criação. Então vamos lá. Como que aconteceu o planeta Terra? Como que ele foi criado? O planeta Terra foi criado depois dessa organização hierárquica que começou lá nos arcanjos, né? Lembra que eu falei? Começou lá nos arcanjos e foram então enviados, né? Depois de fragmentado, foi sendo enviados, seguindo aí cada ponto de força, cada linha de orixá, seguindo aí essa essência, né? E essa descendência primeira. Então, primeiro, esse esquema, né? Essa hierarquia foi planejada, foi desenvolvida a partir da energia e da essência. Até então havia acontecido apenas as escolhas dos espíritos, a criação e as escolhas desses espíritos que seriam os nossos soldados Exus Guardiões. Como aconteceu a criação do planeta Terra? O planeta Terra, ele se desenvolveu partindo da composição da energia de cada um desses pontos de forças, que eram 7. Então, cada um emanou, liberou essa energia, né? Esses 7 pontos de força do universo, emanou essa energia e aconteceu então a criação do globo terrestre. Eu fiz aqui um programinha, né? Eu fiz um roteirinho para a gente não perder o foco. Então, o planeta Terra, ele foi criado a partir da condensação
de cada ponto de força do universo, formou-se o globo terrestre, e do lado de dentro do globo terrestre ficou chamado o lado da criação. Ali foi criado a natureza e tudo o que vive, ainda exceto o homem, né? Então foi criada a natureza, esses pontos de forças vieram a acontecer no seu sentido material. Criou-se o planeta Terra e a natureza e alguns seres viventes. O lado de dentro ficou chamado do lado da criação. E o lado de fora do globo terrestre ficou sendo chamado como o vazio, o neutro, né? O absorvente. Então nós temos o lado da criação e o lado fora da criação, que seria o vazio. Esses 7 pontos de força, na sua ordem e na sua harmonia, construiu-se então, estabilizou-se então o globo terrestre, o planeta Terra. Em seguida, iria-se ser enviado para o planeta Terra esses primeiros espíritos que foram criados, ignorantes, para iniciar ali, né, a população, iniciar ali a descendência e começar o processo de evolução desse planeta. Quando nós falamos de espíritos criados, nós diríamos criados dentro do planeta, criados dentro do globo terrestre. Nós não temos a informação se esses primeiros espíritos que habitaram o globo terrestre foram espíritos já encarnados em outros planos superiores, inferiores. Pela lei da razão, seriam espíritos vindos de planos inferiores que evoluíram e passaram a poder, né, encarnar no planeta Terra. Mas nós não temos ainda essa efetiva informação, né? A gente deduz essa possibilidade. Mas como Deus, na sua infinita sabedoria, né, e dentro de um mistério que o nosso intelecto não consegue chegar, pode muito bem ter criado esses espíritos com uma certa exclusividade para começarem o plano evolutivo no planeta Terra. Agora nós vamos falar um pouquinho dos 7 pontos de força do universo. Nós já tínhamos, né, antes do homem habitar a Terra, nós já tínhamos então os 7 pontos de força advindos do universo, que são os controladores naturais, ou seja, o controlador da natureza e suas intempéries. Então, todo o processo natural, né, tudo aquilo que acontece como fonte equilibradora da natureza, vem desses 7 pontos de forças primeiros,
para poder fazer esse controle, essa harmonia dentro do mundo natural, o mundo da natureza. E também nós podemos, tá recapitulando que esses 7 pontos de força os 7 orixás, são as 7 vibrações primeiras, as 7 energias primeiras e, consequentemente, os 7 pontos de força. Esses 7 pontos de força tinha como polo a regência positiva. Então, eles tinham na sua essência o polo positivo. Eles têm em sua essência o polo positivo. Então, recapitulando, gente, eu tô falando devagar, que é pra gente poder tentar acompanhar, porque é um assunto difícil, complexo, e se eu atropelar, nós não vamos conseguir entender o mínimo do que é a intenção de estar passando para vocês. Então, os nossos orixás, os 7 pontos de forças, representa o polo positivo, representa o controlador, a harmonia, o ajuste da natureza, das suas intempéries, da lei natural e do funcionamento dessa natureza viva. Depois que se construiu a parte da criação, lembra que eu falei que é a parte interior do globo terrestre, ficou então pronto à espera desses espíritos para eles habitarem, povoarem e iniciarem o processo de evolução juntamente com a natureza, juntamente com a força natural e a sua ação no seu meio, a sua ação, a ação da natureza na vida do homem. Então nós já temos o polo positivo regendo essa lei natural, regendo essa harmonia da natureza. Mas uma vez que o homem nasce, esse espírito se materializa e vem representando o homem, o ser racional, sujeito à evolução, um ser inteligente, com desenvolvimento predisposto antecipadamente à inteligência e evolução. Criou-se então, anunciou-se então o mundo material. Esses espíritos nasceram, esses espíritos começaram a ter necessidade de desenvolver aí as suas condições de vida primeira, E foi aí, lá do princípio, eu acho que muito atrás da era da pedra, do primitismo, muito antes, esses espíritos já encarnaram, E a gente pode imaginar como que era esse corpo físico, que depois eles foram desenvolvendo os meios de poder estar suprindo as necessidades de vida, as necessidades do corpo material, do corpo físico. Mas esse mundo material precisava também de um controlador, Precisava ali de uma energia controladora, de uma energia que também garantisse a ordem e a harmonia
desse plano material, desse projeto em execução. Aí então nós vamos entrar no Orixá Exu, né? Então esse polo, né, de regência, esse polo de controle, tinha que ser um polo oposto ao polo de essência espiritual, de essência energética, de essência primeira, de essência desconhecida e de essência aonde nós não sabemos explicar, porque ela é diretamente vinda do mundo divino, do mundo maior, e a evolução do ser humano até hoje não tem como explicar esse mistério que é Deus. Fora do globo terrestre, lembra que eu falei que é o espaço vazio, que é o elemento neutro, fora da criação, criou-se então o Orixá Exu, constituído do polo positivo, do polo negativo, que seria o polo controlador, a energia controladora, gerando o equilíbrio do mundo material, mas por ter sido criado fora do globo terrestre, por conta de ter vindo depois da sua criação e da sua constituição, e nada pode ser, um orixá não pode ser criado dentro de um planeta, dentro de uma composição energética já existente, né? Então ele é criado das primícias, que seriam os 7 pontos de força, que enviando a sua parcela de contribuição energética, formou-se então a explosão do polo negativo. Como ele foi criado fora do globo terrestre, essa energia, esse orixá, ele tem na sua composição também o neutro, o vazio, o nulo, né? E dessa maneira o Orixá Exu tinha na sua essência o polo positivo, o polo negativo e o neutro ou o vazio, que seria aí o absorvente, o não existente, vamos dizer assim, algo que está limpo, algo que está, uma energia sem nenhum vazio. O vazio é algo que não existe, né? E esse elemento vazio também está dentro da composição do nosso Orixá Exu. O nosso Orixá Exu foi criado para suprir o polo negativo de cada um dos 7 pontos de força, sabendo que ele foi criado puro e precisava ter, a partir da criação do globo terrestre, de um plano que veio a ser um plano material, tinha que ter ali o seu polo negativo. Então o Orixá Exu ia ser o responsável para estar suprindo, compondo o polo negativo de cada um dos outros 7 orixás. Dividiu-se então o nosso Orixá Exu em 7 e foi enviado para cada orixá, para cada 7 pontos de força positiva, o seu ponto de força negativo, representado pela energia do Orixá Exu.
Bom, chegamos então no momento em que nós vamos falar da criação dos nossos soldados. Eles nasceram e tinham em sua essência o polo positivo, o polo negativo e também esse terceiro polo vindo do orixá, criado fora da criação, Exu Orixá. A constituição interior, essência de cada um desses espíritos tinha também o terceiro elemento, que é o vazio. Esses Exus, então, esses guardiões, esses espíritos criados, nasceram e vieram habitar a Terra normalmente como todas as outras criaturas, participando do processo evolutivo na sua íntegra. Tiveram que começar do princípio da evolução, descobrindo-se novas maneiras, descobrindo formas de sobrevivência, conflitando com outras espécies animais, desenvolveu nele a inteligência, que é o homem único, composto dessa essência, dessa dádiva, porque era ele o responsável para evoluir o planeta Terra. Eles tinham então essa terceira composição dentro da sua essência. Isso não os eximia das provas, dos aprendizados. Eles também estiveram sujeitos a tudo isso, justamente para poder provocar então a evolução, né? O processo evolutivo, a ascensão desse processo tinha que acontecer, e os nossos guardiões primeiros não ficaram livres de estar vivendo essas provas, né? E esses aprendizados. Vamos ver. Bom, os nossos guardiões assumiram o planeta Terra, né? Assumiram o cinturão da evolução e de soldados, e passaram a ser chamados de executores da lei. O que é ser um executor da lei? Todos os excessos e extremos geram desequilíbrio, e os guardiões são os responsáveis para manter o equilíbrio e a ordem. O excesso do positivo ou do negativo gera aí um desequilíbrio. A ação dos nossos guardiões é reequilibrar para que o processo de evolução do planeta Terra não estacione, não fique estagnado. Então, os guardiões são os responsáveis para reordenarem, para equilibrarem aquilo que, por conta de um excesso de polo negativo ou positivo, gera um conflito
e o desequilíbrio. Bom, então os nossos guardiões passaram a ser o guindaste da evolução. E o que nós entendemos por evolução, por essa coisa de negativo e positivo? Via de regra, nós temos a ideia de que o positivo está sempre um passo, né, à frente do negativo, porque temos o conceito de bem, errado de bem e de mal, do justo e do injusto. Mas o que provoca a evolução do ser é o choque desses dois polos. É a ação do um sobre o outro que vai acontecer ali, provocar a evolução, dia a dia, mês a mês, ano a ano, séculos a séculos. É essa ação de um sobre o outro que vai estar provocando, impulsionando a evolução. Aí fica na nossa concepção que essa briga ferrenha, né, do bem e do mal nunca vai acabar, vai ser sempre assim. E de fato, essa briga, ela é necessária, vamos chamar assim, essa guerra, ela é necessária para que a evolução aconteça de fato. Então, enquanto o planeta Terra não atingiu o ápice da regeneração, essa guerra entre o bem e o mal, ela vai continuar acontecendo no nível necessário para que a evolução continue e, por que não, dizer, para que ela acelere. Quando o planeta Terra atingir o ápice da regeneração, podemos pensar, então não haverá mais choque do negativo com o positivo, haverá só o positivo e vai ser tudo um paraíso e ponto final. Não, não é nada disso. Esse conflito, ele vai sempre existir. O que vai acontecer é que a ação do negativo vai ser muito menor por conta da evolução do planeta. Então, mas vai sempre haver essa impulsão, né, ao crescimento e ao infinito, até que um dia, talvez, né, um dia o homem possa atingir lá o plano, habitar o plano divino. Isso agora é apenas uma utopia, né, minha mesmo. Bom, então sabemos que os nossos Exus, os nossos guardiões, já habitando o planeta Terra, que vêm aí de bilhões de anos, nasceram, renasceram inúmeras vezes, participaram de todo esse processo de evolução, passaram por provas, foram pessoas que cometeram seus erros, que tiveram seus méritos, mas que também tiveram as suas inclinações, as suas escolhas e, segundo as suas escolhas, resgataram, provaram e tiveram que ter aí os seus reajustes, como todo mundo. Então eles não são diferentes de nós, né? E sequer nós podemos garantir, se não fomos, que não temos condições de garantir que nós nunca fomos
um guardião, não sabemos como que é essa distribuição entre as pessoas encarnadas da atualidade, né? Do momento que vive o planeta hoje. Tem os Exus, então, o polo positivo, o polo negativo e o polo neutro, o vazio, né? O não existente, o nulo, vamos dizer assim. E precisamos, então, compreender algumas coisas que regem esse guardião, rege essa entidade, rege essa energia, rege esse espírito. É aí que entra muitos conflitos, muita conversa em torno da índole de um guardião, né? Porque muita gente fala que não, o guardião trabalha para o bem, o Exu é um espírito que trabalha para o bem e trabalha para o mal. Ele faz uma coisa aqui, mas depois ele pode destruir ali. Não é correto dizer, né, e entender dessa maneira, mas não é de todo o errado. Se eu falar para vocês que se algum dia, né, nós chegarmos a um guardião da lei e dissermos que nós queremos fazer, queremos mover alguma energia contra alguém, né, demandar contra alguém, nós vamos ter do nosso guardião da lei o devido esclarecimento baseado nos princípios da lei. Ele vai nos orientar de que nós estamos errados com relação a essa escolha, com relação a essa demanda. Ele vai nos orientar as consequências de querer usar desses meios para fazer o que nós achamos ser justos. Ele vai nos orientar, mas ele não vai se negar a mover essa energia. Por quê? Porque na verdade quem moveu esta energia foi aí o remetente. O guardião, simplesmente por ter na sua composição o elemento neutro, o elemento vazio, o nulo, ele tem essa esfera da sua criação, da sua personalidade, e ele vai dizer: olha, você quer, eu vou e faço, eu executo, mas quem vai assumir a responsabilidade é você, é o remetente. Veja bem, não que ele esteja ali dizendo: não, eu vou fazer o mal porque você mandou, né? Eu vou fazer o mal. Em momento nenhum o guardião vai fazer mal para ninguém. Mas por ele ter dentro da sua composição o elemento neutro, o elemento do vazio, ele tem que aplicar a lei. E muitas vezes a lei, para ser aplicada, é preciso chegar ao extremo do erro. Nós jamais podemos entender a lei se não conhecermos as inflações. As inflações que
degeneram e levam à aplicação de uma lei. Degeneram, corrompem um ideal e levam ao cumprimento da lei. Então, é preciso fazer essa migração para que a lei seja aplicada para com aquele remetente. Ele precisa sofrer um reajuste e perceber que, movendo essa energia, ele vai estar trazendo para ele, né, as consequências desse pensamento, as consequências dessa atitude, as consequências desse lado sombrio, desse lado ainda inferior, desse lado escuro que nós temos dentro de cada um de nós. E o guardião tem por responsabilidade desmantelar e fazer crescer esse remetente, fazer crescer esse ser em evolução, mas não há uma outra maneira sem que ele, partindo agora para o campo material, sinta na pele as consequências da sua demanda. Então é preciso que isso fique muito claro. Exu de lei jamais se compromete com o destino das pessoas, se compromete com as leis de Deus. Pelo contrário, ele as faz executar. Mas não deixa, tem também por obrigação falar das consequências, né? E o que aquilo vai trazer de retorno ao remetente. Por isso que as pessoas estereotiparam os guardiões, os Exus, como um ser que trabalha para o bem, que trabalha para o mal. Veja bem, o guardião da lei, ele se limita a isso que nós conversamos, ele se limita a essa teoria de execução de lei, ok? Não vamos confundir quiumba, troca de favores, ainda esses espíritos que serão futuramente, sim, um guardião da lei, mas que ainda estão nesse estágio primeiro. Então não vamos confundir, esses ainda são vendidos, esses ainda estão no seu estágio de ignorância e de engano, que só o tempo, né, é a evolução das coisas, da matéria, do espírito, que vai fazer impulsionar esses quiumbas a chegar na condição de um guardião de lei, ok? Por isso que nós ouvimos falar, nós sabemos, nós umbandistas sabemos, que os guardiões são os que estão mais próximos de nós. É porque eles chamam guardiões? Não, eles são os guardiões da lei, executores da lei, mas é porque eles são os responsáveis pelo plano material. Eles têm na sua essência a essência do Orixá Exu, que eu expliquei atrás, que era o responsável do controle, da harmonia, do equilíbrio, do reajuste do plano material, ok? Bom, eu vou fazer uma pausa agora, né? Se der tempo, nós vamos continuar ainda hoje com mais uma parte desse estudo, mas se não der tempo, nós vamos encerrar o assunto para não perdermos o foco. Não quero me estender muito, senão
acaba ficando muito vago e se distanciando da verdade, que é o intuito da verdade, que é o intuito desse estudo, dessa explanação, é se aproximar ao máximo da verdade, né? Se aproximar ao máximo da história no seu conteúdo original. Então, boa noite, até daqui a pouco ou até o próximo estudo.